Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E dessa vez um vídeo falando sobre Yozakura Family. Faz um tempinho que eu não falo só sobre o mangá aqui no canal. E dessa vez falando sobre algo que surgiu já tem quase um mês, que é sobre os dubladores de Yozakura Family. Para quem não sabe, Yozakura Family não tem anime, só é o mangá. Porém, mês passado o mangá completou 2 anos de publicação. E a revista Shonen Jump, a revista pela qual o mangá é publicado, resolveu fazer algo especial para o mangá. E com isso, o mangá lançou seu volume 10, o mangá recebeu capa da revista, páginas coloridas, e teve outra coisa bem especial que é o chamado Cast Comic Voice, se não me engano é assim que é o nome, onde eles praticamente dublam um capítulo do mangá, fazem tipo em voz, não é lido, assim, em voz mesmo. Eles já fizeram isso com o primeiro capítulo de Mago-chan, Bokuto Boku, e fizeram quase que isso com o Meshley, só que não foi a mesma coisa. Eu vou explicar isso depois. Porém, com Yozakura Family fizeram isso já com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Praticamente dublaram os dois capítulos. E agora eles vão fazer isso. O capítulo 3 ainda não foi lançado, apesar de ter falado que iriam fazer já no mês passado. Porém, uma coisa que aconteceu foi que eles divulgaram o nome dos dubladores dos personagens que vão fazer cada voz, que já fizeram na verdade o primeiro capítulo, o capítulo 2. Eu vou ver se eu deixo na descrição, pelo menos o capítulo 1, já dublado, vamos dizer assim, pra você ver como é que tá as vozes. Mas eu queria apresentar quem são esses dubladores e qual outros personagens que eles já dublaram, pra você ter uma ideia de como mais ou menos tá a voz dele e como é que pode ser futuramente. Mas o que isso quer dizer? Bem, o mangá ele não tem anime, como já falei. Porém, já se o mangá já tem certos dubladores que se encaixam com a voz, não sei se esses mesmos dubladores vão ser os mesmos quando tiver um anime, mas na minha opinião tá perfeito esses dubladores para os personagens. Já arranjaram os dubladores para todos os protagonistas, todos os personagens principais, que são a família Sakura completa, e na minha opinião tá perfeito. Alguns até me surpreenderam. E vamos ver aqui quais são esses dubladores. Para não perder muito tempo, eu acho que já enrolei demais já nesse início. E eu tenho certeza que você já deixou o seu like, já se inscreveu, então vamos lá. Primeiramente começando com o protagonista, que é o Taio Asano, que ele foi dublado por Natsuki Hanai. Natsuki Hanai, para você que não sabe, é o dublador do Tanjiro, do atual Shinigami Bochan, que saiu esse ano, e do Aruma, do Shigazu Akimi no Uso. E ele praticamente dubla muito bem. Inclusive, eu falei sobre o Meshley, que Meshley também recebeu algo que parecido. Porém, o Natsuki Hanai, ele dublou todos os personagens principais. O Mesh, o Dot e os outros lá de Meshley. Todos esses 4 principais. E bem, foi mais uma prévia mesmo, um teaser, vamos dizer assim, do mangá, para divulgar o mangá. Eu vou ver se eu deixo na descrição, se eu não me esquecer, para você ver como é que tá as vozes. Eu posso futuramente fazer um vídeo dando minha opinião sobre qual dubladores se encaixariam melhor nas vozes de Meshley. Mas isso vai ser futuramente, se vocês quiserem deixar nos comentários. Vamos focar aqui voltando para Yozakura Family, Natsuki Hanai. Então ele fez a voz do Taio e na minha opinião ficou muito bom. Você que já assiste, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, sabe que a voz do Tanjiro é algo bem estridente em alguns momentos, né? Mas ele também consegue ser sério, algo que combina perfeitamente com o Taio. A próxima é a Mutsumi, que foi dublado pela Kanade Hondo. Ela fez a voz da Mutsumi, que é uma outra dubladora que eu não vi, pelo menos muitos personagens que eu conheço, mas talvez você conheça. Por exemplo, tem a Hana Yurikawa, que faz atualmente uma personagem do Miruko-chan, que é um anime que está em lançamento agora. Tem a Tia e a Elizabeth do Iruma-kun. Você deve conhecer, se você não assistiu, pelo menos deve conhecer essa personagem. Kyoshiro foi dublado por Katsuyuki Konushi, que é o dublador do Jotaro, do Laxus e do Fuga Leon, ou seja, 3 personagens aí muito tops. Eu tenho certeza que você conhece e assistiu os animes dele e sabe o tipo de voz que ele faz para esses personagens, que na minha opinião combina bastante com o Kyoshiro. Uma voz muito boa para ele. E a outra personagem é a Futaba, dublada por Yukari Tamura, mesma dubladora da Tentei, da Pakora e da Tiu, que é uma personagem do anime do Psyche. Mas outras personagens que eu não conheço tanto, ou talvez não sejam grandes nos seus animes, nas suas obras, mas que são personagens boas, né? Dá pra perceber que a dubladora, ela, que, na minha opinião, se encaixa bastante
com a Futaba. Que a Futaba ela tem um jeito sério, porém ela tem uma aparência que na verdade ela não parece ter a idade que ela tem. E o próximo é o Shinzo, dublado pelo Jun Fukushima, mesmo dublador do Kazuma de Konosuba e Gabiru do Tensei Star Slime. Mais outros dois personagens aí que, na minha opinião, eu não nem tinha ideia que os dois eram dublados pelo mesmo dublador. E realmente os dois têm um mesmo ar parecido. E agora o Shinzo recebeu a voz desse mesmo dublador. Agora a Shin, dublado pela Lin, mesmo dublador da Kirissa de Bokutachiwa ou Neverland. A Lilian de Dr. Stone e a Gilda de Promised Neverland, que também é o dublador. Uma que se encaixou mais, eu acho que dá pra pegar mais um pouco da voz da Shin, é da Kirissa de Neverland. Ela tem um jeito meio calmo, vamos dizer assim, que combina bastante com a Shin. E o outro, Kengo Takahiro Sakurai, o dublador, que fez a voz dele, é o mesmo dublador do Griffith de Berserk, que na verdade, na minha opinião, os dois personagens são bem distintos. Mas tá aí, o Lich de Black Clover, Suguru Getou de Jujutsu Kaisen, que eu não tô lembrado muito bem da voz dele, do Getou, que eu assisti mais o dublado, mas a voz do Lich e do Griffith, na minha opinião, não tem, eu não via dois contrastes aí, porque os dois são bem sérios, enquanto o Kengo, se você lê o mangá, você sabe que o Kengo, eu vejo a voz dele como mais uma voz de deboche, uma voz assim, você deve entender o que eu tô falando, o jeito que combina mais com o Kengo. E agora vem o Nanao, que na minha opinião foi o mais surpreendente, que é dublado por uma mulher, a Yukio Fuji, que na minha opinião o Nanao, ele tinha um jeitão, pelo jeitão dele grande, ele combina mais uma voz que na verdade eu acho que uma voz combinaria com ele, por exemplo, o dublador do Panda de Jujutsu Kaisen, que ele é um grandão, forte, acho que a voz dele combinaria bastante com ele, mas foi o completo oposto. E na verdade combinou bastante, na verdade, me surpreendeu, mas surpreendeu bom. Porque o Nanao, ele apesar de ser grandão, ele é o mais novo e ele é uma criança ainda. E tem a voz da criança. E a dubladora já dublou Sister Eve do End Zero e a Miliana, que é do Fairy Tail. Tem outra personagem que é a Himiko Agari, que ela ainda não apareceu no anime, que é da Komi-san, porém ela vai aparecer ainda. Já foi divulgado ela como a dubladora, por isso que ela foi até botada aqui. Mas ela vai aparecer ainda. Se você está assistindo Komi-san e vê essa personagem, sabe que ela é dublada pela mesma pessoa que vai fazer, ou que fez na verdade, a voz do Nanao. E bem, esses são os únicos dubladores que foram divulgados sobre Yozakura Family. Porém, não venham pensando que por conta disso quer dizer que Yozakura Family tem um anime já preparado, já está indo rumo ao anime. Não foi divulgado nada disso. Aqui eu só fiz um vídeo para você ter uma ideia de como é que pode ser as vozes, que é algo muito legal, principalmente para nós que gostamos de ver isso, animes, os mangás que nós gostamos se tornar anime. É algo bem legal que eu gosto de ver, pelo menos, e ver o quanto o anime está desenvolvendo, quanto o mangá está desenvolvendo. E eu espero muito que até o ano que vem venha surgir um anúncio de um anime e que esses dubladores possam ser eles que farão as vozes dos personagens. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Agora só torcer aí para que a Jump anuncie um anime, porque agora que a gente tem os dubladores já, pelo menos aqui, já tem pelo menos alguns partes já dados. Vamos ver se daqui futuramente algo bom, um anúncio possa estar chegando. E bem, esse foi só um vídeo curto para me falar um pouquinho sobre isso. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre o Mestre, falando a minha opinião sobre quais dubladores japoneses, se vocês quiserem que eu faça dubladores brasileiros, eu posso fazer também, de quais dubladores se encaixariam melhor nas vozes deles. Pode ser de Mestre, ou se você quiser recomendar um outro mangá, fala nos comentários que eu vou que eu posso estar fazendo um vídeo sobre eles, beleza? E bem, é mais ou menos isso. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve e deixa seu like se você não deixou lá no início. E a gente se vê então no próximo vídeo.